29ª Mostra de Tiradentes ocupou mais uma vez a paisagem da cidade histórica mineira. Ao longo dos 9 dias, o encontro reuniu críticos, realizadores, estudantes, profissionais do audiovisual e o público em geral, em uma programação diversa, com exibição de filmes brasileiros, debates, mesas de discussão, oficinas e atrações artísticas. O tema central desse ano foi a soberania imaginativa, propondo um diálogo entre autonomia, independência e o protagonismo cultural do Brasil. As plataformas de streaming convidavam, a emergência delas, a intervenção delas no audiovisual brasileiro convidava a uma reflexão, né? Porque o que acontece? As plataformas elas impõem novos modos de realizar e novos modos de fruir o audiovisual. Então cria ao mesmo tempo uma realidade nova de produção, com regras novas, com valores novos, e valores no sentido amplo, valores estéticos, valores orçamentários. Quem trabalha nas mesas de roteiro, por exemplo, sabe que há regras muito rígidas de como uma dramaturgia tem que existir. De saída, você tem que dar todos os elementos possíveis. A gente dizia no texto que isso não era só uma questão econômica, era uma questão de soberania imaginativa. Ou seja, não é soberania da imaginação, como se a imaginação tivesse uma soberania por si, não é uma soberania imaginária, no sentido de que não é uma soberania falsa, né, fantasiosa. É uma soberania imaginativa, tem um gesto aí, tem algo a se fazer. Um país sem imaginação é um país sem futuro. Então a ideia dessa edição é que esse tema norteia todos os debates que a gente está aqui e que também a gente possa, como público frequentador, como realizador, pensar que é muito importante imaginar outros mundos possíveis. A homenageada dessa edição foi a atriz, roteirista e diretora Carine Telles. Além da atuação técnica, Carine se destaca por trabalhos na TV e em filmes como 15, de 2014, Que Horas Ela Volta, de 2015, Benzinho, de 2018 e Bacurau, de 2019. A Mostra de Tiradentes, assim, desde que eu era estudante, tá no meu imaginário, no meu radar, como o lugar onde as pessoas estão fazendo o que tem de mais novo, né? De mais instigante, de mais criativo que tem no cinema. Sempre fiquei de olho, vim a primeira vez como espectadora em 2007, fiquei encantada, sonhando com um dia que um filme meu passasse, né? E agora, quase 20 anos depois dessa primeira vinda a Tiradentes, ter o meu trabalho reconhecido e homenageado é uma emoção enorme. Filme que não tem nenhuma mentira, porque eu tenho uma coisa muito simples para dizer. Eu não acredito em auge, assim, eu acho que isso não existe, porque o auge pressupõe uma queda. Eu espero que eu não esteja no meu auge. Eu espero que não, eu espero que eu esteja no caminho. E eu também não enxergo a minha rota, né, de trabalho como uma linha ascendente, eu enxergo ela como uma estrada sinuosa, com curvas, com descidas, subidas, assim, um caminhar que é o que mais me interessa. Assim, a parte que mais me interessa é o fazer o trabalho, muito mais do que assistir o trabalho pronto. Eu gosto de assistir o trabalho pronto dos outros. O meu, não. Eu gosto de fazer, eu gosto de estar ali na lida do ensaio, do pensamento, né? Da filmagem. É isso que é o que eu amo e que eu quero continuar fazendo. Então, por isso, eu não tenho esse desejo de ascensão, meu desejo é de permanência. O que eu sonho, o que eu idealizo, o que eu peço, quando eu peço coisas para o meu futuro, é que eu permaneça, que eu possa estar exercendo a profissão que eu escolhi enquanto eu tiver vida e saúde, assim, né?
Ao todo, foram exibidos 137 filmes, sendo 43 longas-metragens e 93 curtas-metragens. As 21 mostras e sessões especiais temáticas e competitivas levaram para o público desde filmes com estéticas arrojadas, inventivas e independentes, até produções assinadas por nomes conhecidos. Eric não era o cara mais popular do colégio. Eric vacilão! Mas ele tinha 2 grandes amigos. O que a gente vai apresentar na Feira de Cultura, hein? Aí dá o dia, não tem nada pronto. Aí o que a gente toma no toba, né? A gente pode fazer alguma música do disco novo do Ren. I am Eric. E uma paixão. Oi. Oi. Que mudaria tudo. Você gosta do Caverna do Dragão? Uhum. Eu sei como acaba o Caverna do Dragão. Larga de ser mentiroso. Eu tenho a fita. Então vou até sua casa e você me mostra. Esse filme ele surge de um desejo meu de fazer algo que se assemelhasse, ou pelo menos se parecesse um pouco, naquele momento, com Anos Incríveis, que era uma série que eu assistia quando eu era adolescente, e uma série que se passava em Burbank, na Califórnia, filmada entre 88 e 93, mas ela se passava entre 68 e 73, então assim, tudo que podia ser radicalmente diferente da minha vida, enquanto garoto, morador da periferia de Contagem e tal. E ainda assim, essa série comunicava muito comigo. Eu acho que, de certo modo, o desejo que eu tinha com o último episódio é que ele também pudesse ser isso. E eu tenho visto isso acontecer. As sessões, rola muito uma energia muito grande de crianças e adolescentes que assistem um filme e se identificam muito. Eles chegam chorando, eles chegam muito emocionados ao fim. Então, acho que, de certo modo, ela foi pensada para um público inicialmente, que era a minha geração, mas eu acho que ela conseguiu atingir muito bem essa geração, né? Porque acho que algumas coisas são iguais, não importa o tempo, não importa o local, né? Algumas coisas são inerentes àquela idade. Cara, eu gostei muito do filme do Maurílio, que é, né, enfim, o último episódio, assim, acho que é um filme que dialoga muito com a geração, assim, que é minha. Pô, esse jeito da filme de plástico de contar, né, de interagir, você vê a reação da galera, né, acho que eu vi muita gente reagindo aos filmes, mas esse, especificamente, assim, o pessoal batendo palma junto no filme, isso me marcou, assim, até aqui no festival. Espero ver mais coisas, mas ver a galera batendo palma e marcando uma música dentro do próprio filme, isso foi muito bonito. A Mostra Aurora é dedicada exclusivamente aos primeiros longas-metragens de realizadores em início de carreira na direção. Sabes de Mim, Agora Esqueça, de Denise Vieira, carrega a experiência audiovisual da diretora, propondo um olhar feminino, não estereotipado, por meio da fantasia. Eu trabalho com direção de arte, acho que há mais de 20 anos. A minha formação é em arquitetura, né? E aí eu ingressei no cinema um pouco, nunca estudei cinema e aprendi muito fazendo. E eu acho que aprender a dirigir, quer dizer, não sei se eu estou no caminho, né? Mas tem a ver com o meu trabalho como diretora de arte também, nos sets que eu estive, os diretores com quem eu trabalhei. Primeiro, coragem que o filme tem de expor imagens que você não espera ver, por mais que a temática do filme seja a questão sexual e tudo, ele cruza fronteiras que você não espera que ele vai cruzar, e isso te impacta de uma forma, para mim foi muito marcante, assim, e a forma como ele usa de elementos de fantasia também, como ele procura trazer um assunto real por meio de elementos fantásticos. Eu acho isso incrível, e fantasia particularmente é algo que eu sinto falta dentro do nosso mercado, assim, dentro do circuito do audiovisual brasileiro, e assistir um filme como esse, que fala de um assunto muito pertinente e de forma muito original, muito marcante, eu achei incrível, assim. A mostra reuniu produções e coproduções de 23 estados, o que proporcionou novos olhares sobre a diversidade e a complexidade cultural e territorial do país. Quando eu era criança, minha avó contava a história.
Às vezes, quando a gente está de fora e não vive nesse território de fronteira, parece muito esquisito pensar que uma pessoa vive num país e todo dia vai para outro país trabalhar e volta, ou às vezes vai para outro país para comprar um produto específico que é mais barato do outro lado e depois volta e se passa de caminhando em 5 minutos. E às vezes, quando a gente olha, né, um mapa, parece que existe uma linha aqui que tudo se divide. Aqui é uma coisa, aqui é outra coisa. Mas, na verdade, é um espaço de muitos encontros e muitas potências. A nacionalidade, né, acho que a gente está discutindo muito também uma relação imperialista de Brasil, Paraguai, essas relações ditatoriais, né, que se instauraram muito numa época de falta de democracia. Estamos tentando falar muito sobre essas identidades fronteiriças que acho que o Brasil anda discutindo muito hoje em dia também, que são identidades raciais, né? Essa ideia de uma ideia de pardo, negros, enfim, essa questão do indígena, do não branco. Acho que a gente está tentando trazer isso de alguma forma, principalmente pensando no filme representado por essa identidade paraguaia, pela presença do Guarani na linguagem popular, o que isso significa, né? Como isso se relaciona com esses personagens. A gente está falando muito sobre essas fronteiras de gênero, né? Porque acho que no filme a gente está trazendo essa ideia de transmasculinidade, mas acho que de uma forma muito contemporânea, entendendo o que é transmasculinidade no Brasil hoje, que ela está muito próxima do movimento trans não binário, né? Que acho que é essa ideia de uma fronteira de gênero mesmo, de como que a gente olha para as experiências de uma forma menos binária. E cada vez a gente vem percebendo a necessidade de oferecer oportunidades de aperfeiçoamento, de aprendizado, de troca. Agora, com as duas leis, né, Paulo Gustavo, a gente viu que a formação seria preponderante, né, se ela tivesse vindo antes da própria lei. Na pandemia, muita gente buscando curso online, né, foram surgindo os cursos. E também agora com a PNAB, com a Lei Aldir Blanc. Então, o festival ela tem essa missão de oferecer um programa que está reunido em oficinas, masterclass, workshops, trazendo também a indústria para mais próximo de quem quer fazer cinema. Então aqui a gente tem desde workshop, masterclass, que vão ensinar como lançar um filme, até como que você planeja um filme, até ele chegar no DCP, que é o formato de exibição, debates temáticos que vão refletir sobre a temática dessa edição, fórum de Tiradentes, discutindo políticas públicas. Então, todas são ações formativas que juntas vão dar uma oportunidade de formação fundamental para o crescimento da indústria audiovisual em Minas e no Brasil. O eixo formativo da mostra favorece a troca de experiências e conhecimentos técnicos entre estudantes, jovens realizadores e profissionais. É o caso da oficina Como Criar Personagens para Produtos Audiovisuais. A gente fala sobre arco dramático, sobre energia de personagem, temperatura da energia do personagem, né? A gente fala também sobre como os enquadramentos mostram o personagem, se ele autoriza ou não a narrativa diante de uma imagem, né? Ou seja, como é que diante de um conflito ele age, ele escolhe ou ele se omite e quais as consequências disso. O conflito é o que move o personagem. Sem conflito não tem ação. Sem ação não tem história. Então, um personagem que ele não age, que ele não decide, que ele não sofre as consequências da decisão ou da falta de decisão dele, a narrativa não anda. A oficina é importante porque é um caminho, né, aberto e gratuito também para as pessoas se atualizarem, e mesmo quem está começando agora, que quer iniciar nessa vida do audiovisual, nesse mercado, né, é importante ter esse pontapé inicial, é importante investir no conhecimento, porque sem o conhecimento a gente não consegue fazer algo de qualidade para passar num festival como esse, né. Os debates e painéis da 4ª edição do Fórum de Tiradentes tiveram como tema central convergências de políticas públicas para o fortalecimento do audiovisual brasileiro. Nas mesas do Seminário do Cinema Brasileiro, a soberania imaginativa também gerou reflexões sobre a autonomia econômica e a livre expressão da vontade popular para um audiovisual mais democrático. Foi muito bonito ver, até o final da vida o Jean-Claude trabalhando, sabe? Eu sempre brinco que, eu venho de uma família indígena, pobre e tal, e que eu não achei que eu ia passar dos 20, e quando eu vi o Jean-Claude trabalhando, eu falava assim, nossa, eu quero ser um velho branco, sabe? Porque aí quero ter essa estabilidade na vida e escrever livro até o final da minha vida e fazer cinema.
Então, que esteja num bom lugar e que esteja crítico, né? Eu acho difícil, eu sempre falo isso, que eu acho difícil entender que ele está em paz, porque eu não sei. E que é isso, assim, que a gente entenda a memória das pessoas que fazem isso tudo acontecer e fazem ter sentido a gente ver tanta gente aqui num dia de chuva e se reunir para ver filme, para falar sobre cinema. Eu sinto que a gente ainda vê essa falta de distribuição de recursos como o principal desafio da gente, assim, né? Porque é isso, a gente é capaz, a gente tem pesquisa o suficiente, a gente tem trabalho o suficiente, a gente circula festivais grandes, mas só que eu desconheço, assim, um cineasta de periferia, tirando pouquíssimas exceções, que tenham, por exemplo, uma estrutura de carreira. Então, para a gente ter uma estrutura de carreira, uma continuidade no trabalho, a gente precisa que o poder público faça a sua função como vanguarda, que olhe para o tipo de cinema que as periferias estão produzindo e apoiem, porque eu tenho certeza que vão ser filmes que não só vão ser premiados lá fora, mas vão ser filmes que vão contar essa história desse Brasil, que tem muito a ver mais com o nosso povo. Eu entender qualquer tipo de soberania dentro desse país que exclui esse tipo de cinema, para mim, não faz sentido. Então, a gente precisa, de alguma forma, entender que o poder público e a nossa ideia de soberania, seja de nação ou de criação, se ela não inclui esse tipo de cinema, que não só eu faço, mas milhares de pessoas fazem, é como se ela estivesse excluindo a grande maioria da sua população, né? Porque a maioria da população desse país vive nas periferias, né? Soberania não é apenas território ou economia. Soberania é também o direito de sonhar, é o direito de criar, é o direito de fabular, é o direito de imaginar outros mundos e, ao imaginá-los, começar a construí-los. Defender a imaginação é defender a democracia e ampliar o sentido da humanidade.